Olha, falar sobre morte com uma criança é um dos maiores desafios que a gente enfrenta, né? O nosso instinto, claro, é proteger. Mas como fazer isso e ser honesto ao mesmo tempo? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos ver como navegar essa conversa tão delicada, usando a verdade e, claro, muito acolhimento como nossos guias. Pois é, essa é a grande questão. Quando alguém da família morre, parece que nós, os adultos, a gente trava. Fica aquele o que eu digo, como eu digo, o medo de causar um trauma é gigante. E aí, na melhor das intenções, as palavras que a gente escolhe podem acabar, sabe, confundindo muito mais do que ajudando de fato. E é bem aí que tudo começa. Nesse desejo de criar uma espécie de escudo em volta da criança para poupar ela da dor. É um impulso que vem do amor, é claro. Só que, como a gente vai ver, o jeito que esse escudo é construído pode acabar criando umas rachaduras bem inesperadas. Então vamos lá. Primeiro ponto, o tal do dilema adulto. É aqui que a gente vai analisar esse abismo que existe entre a intenção de proteger e o que as palavras podem de fato causar na realidade. Olha, o contraste fica muito claro aqui. A intenção é a mais pura possível, proteger a criança da dor. Só que o resultado, quando a gente usa uma linguagem muito vaga, muito fantasiosa, é, ironicamente, confusão. E pior, em muitos casos, isso acaba criando medos que nem existiam antes. E é bem nesse ponto que o problema fica mais sério. Vamos dar uma olhada em algumas daquelas metáforas mais comuns, sabe? Pra gente entender direitinho por que elas podem ser tão complicadas para a mente de uma criança que entende tudo ao pé da letra. Essa frase soa poético, né? Super gentil, quase mágico. É, com certeza, uma das frases que a gente mais ouve nesses momentos. É aquela tentativa de dar uma suavizada na realidade, que é bem dura. Só que, para uma criança que pensa de um jeito super concreto, a coisa muda de figura. Se a vovó virou uma estrelinha, o que acontece quando o céu fica todo escuro? E na hora de dormir sozinha no quarto? Essa associação pode acabar criando um medo real, sabe? Medo da noite, do escuro, da solidão. Ah, essa é outra clássica. A ideia de uma viagem é algo que a criança conhece, né? É algo que normalmente tem volta. Então, parece uma explicação bem segura, bem tranquila. Mas vamos pensar o que acontece na cabeça da criança. Se o vovô foi viajar e nunca mais voltou, o que garante que o pai ou a mãe, quando saem para trabalhar, também vão voltar? Isso pode acabar gerando uma ansiedade de separação imensa, um medo de abandono muito profundo. Agora, de todas as metáforas, essa talvez seja a mais perigosa de todas. Pensa bem. Ligar a morte, que é uma coisa para sempre, com o sono, que é algo que a gente faz todo dia, que é vital. O resultado disso pode ser catastrófico, sério. A criança pode desenvolver um medo terrível de dormir à noite. Ou então entrar em pânico quando vê os pais dormindo, com medo de que eles também não acordem mais. Para ela, a conexão é direta e é muito, muito assustadora. Tá, então, se as metáforas não funcionam, o que a gente faz? Qual é a alternativa? A resposta é, surpreendentemente, direta. É usar a verdade. Mas, claro, de um jeito simples que seja adequado para uma criança entender. E a fórmula é basicamente essa. É concreto, é factual e, o mais importante de tudo, é honesto. O corpo para de funcionar. Pronto. Não deixe espaço para confusão. Dizer que não sente dor ajuda a acalmar. Não respira é algo que dá para observar. E não volta estabelece que é permanente, sem enrolação. Claro que, depois dessa primeira explicação, vão vir as perguntas. E o grande segredo aqui é ter calma, é contenção. Primeiro passo. Ouve a pergunta com atenção. Se a criança pergunta por que a vovó morreu, a resposta pode ser algo como porque o corpo dela estava muito doente e parou de funcionar. Responde só isso. E aí, para. Não precisa dar uma aula, encher de detalhes. Deixa a criança processar. Se ela tiver outra pergunta, ela vai fazer. Só que a explicação, as palavras, são só metade do caminho. A outra metade, que talvez seja até a mais importante, é sobre validar e acolher o que a criança está sentindo naquele momento. E olha, as reações podem ser as mais variadas possíveis. E tá tudo bem, todas são normais. Chorar, ficar em silêncio, perguntar a mesma coisa umas 10 vezes para tentar entender. E sim, até querer brincar. É super importante entender isso. Querer brincar não é sinal de frieza, não. Muitas vezes é o jeitinho que o cérebro da criança acha para processar aquela dor aos pouquinhos, sabe? Para dar uma respirada no meio de tanto sofrimento. E aqui está uma diferença fundamental. A diferença entre anular uma emoção e validar uma emoção. Quando a gente fala não chora,
A mensagem que chega é: sentir tristeza é errado. Agora, quando a gente fala, eu também tô triste, isso cria uma conexão. Mostra que aquele sentimento é permitido, que é compartilhado. É a diferença entre deixar a criança sozinha na dor dela e caminhar junto com ela nesse momento. E tudo isso nos traz para o coração dessa nossa conversa, para uma forma de ver as coisas que pode transformar o jeito que a gente entende o que o luto realmente significa. Agora, atenção aqui, porque este é o ponto mais importante de todos. É a ideia que pode mudar completamente o jeito que a gente lida não só com o luto das crianças, mas com o nosso próprio luto também. O luto não é a ausência de amor. Pelo contrário, é a continuação dele. É o amor que fica depois que a pessoa já se foi. Aquela dor da saudade, sabe? Ela é a prova viva do tamanho do amor que existiu. E entender isso, nossa, muda tudo. O objetivo não é acabar com o luto, porque isso não existe. É aprender a conviver com essa forma de amor que fica. E a gente termina com esta reflexão. O papel do adulto não é tentar apagar a dor, porque isso é impossível. O papel é ser uma presença, sabe? Um porto seguro no meio da tempestade. O verdadeiro desafio é esse, sentar do lado da criança, seja no silêncio, seja no choro, e simplesmente estar junto. A pergunta que fica no ar é: como é que a gente pode colocar em prática essa presença no nosso dia a dia?